Foram coletados os dados durante 15 dias no período de tarde, manhã e noite, com os horários estimulados de manhã às 8 horas, de tarde às 14 horas e à noite às 18 horas. Usamos o Google para coletar a temperatura e umidade. Os dados foram coletados para mostrar que a temperatura e umidade apresentam variações e poder embasar a discussão sobre a viabilidade das plantações, as variações de temperatura e umidade e a importância da área verde. Depois das coletas realizadas, foi feita a primeira tabela de dados de temperatura e umidade. Com essas informações, teve base para a segunda tabela, que corresponde à média de temperatura e umidade durante esses 15 dias. Para chegar nessa média, foi feita a soma de temperatura e umidade de tarde, manhã e noite. Depois, dividimos pela quantidade de dias que foram feitas as coletas, que corresponde a 15 dias. A escolha do tema é porque o setor de morangos tem muita força econômica aqui no DF e o plantio de uva e as vinícolas estão ganhando muitas forças aqui também. Quanto mais densamente o município é urbanizado, mais fortes são os efeitos das chamadas ilhas de calor. Algumas pesquisas revelam a importância de se preservar regiões em que não houveram alterações feitas pelo homem. A diferença de temperatura ocorre por não haver paredes de casas e prédios em áreas verdes, além de calçamentos que absorvem e emitem o calor. Além disso, a água evapora com mais facilidade em áreas verdes, resfriando o ar da região. O planejamento da urbanização reduziu a sua vegetação. Isso nos levou a vários prejuízos ao meio ambiente, como alteração no microclima, elevação da temperatura e alagamentos por consequência da superfície permeável. A área verde ela é essencial nas áreas urbanas, por exemplo, o zoológico. Ele traz um bem ao meio ambiente, trazendo vários benefícios, como preserva o ecossistema, melhora a qualidade de ar, aumenta a umidade e diminui a temperatura. A plantação de uva pode ser feita em qualquer época do ano, desde que seja possível irrigá-la. Caso contrário, a época recomendada é entre outubro a dezembro. Em Brasília tem uma intensa luminosidade e a temperatura pode variar entre 6 graus Celsius de madrugada até 28 a 30 ao meio-dia, o horário mais quente. Já o morango, ele é uma fruta de clima subtropical e temperado, ou seja, se desenvolve na faixa amene entre 13 graus a 26 graus. A temperatura e a umidade de Brasília apresentam grandes variações, mas isso não chega a prejudicá-las, ao contrário. Tanto o morango, tanto a uva se dão muito bem no clima de Brasília. Não só isso, como elas influenciam no fator econômico de Brasília. Bom, é de conhecimento geral de que o método tradicional de irrigação, também conhecido como aspersão convencional, não é muito eficiente. Isso porque nele ocorre um grande desperdício de água e perda de produtos, já que algumas plantas recebem mais água do que deveriam e outras de menos. Pensando nisso, algumas alternativas foram criadas, como por exemplo a irrigação por pivô e a irrigação por gotejamento. Na irrigação por gotejamento, é instalada uma mangueira com pequenos orifícios rentes à raiz da planta, e nesses orifícios vão ser colocados água e os nutrientes necessários no tempo necessário para cada planta. Com isso, a produtividade aumenta, já que não ocorre nenhuma perda, e a economia de água pode chegar até 30%.